A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Queridos, nós estamos trazendo hoje aqui a 10ª lição da Escola Bíblica Dominical. Amados, está uma lição maravilhosa. O título é A Promessa do Espírito Santo. Que bom que todos vocês já estão aqui reunidos para nós estarmos aprendendo a palavra de Deus. Isso é muito importante e eu fico grato a cada um de vocês que puderam vir e aqueles que depois irão também assistir pelo canal do YouTube, pelas redes sociais. Meu forte abraço para vocês que estão aí nos acompanhando todos os dias, as mensagens neste canal. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês, trazendo mais um estudo da palavra de Deus. E nós estamos nesse trimestre que fala sobre o Verbo se fez carne. É o segundo trimestre do ano de 2025 e tem por título O Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Esta lição aqui é do dia 8 de junho. Nós já estamos aqui antecipando já para vocês, professores, que forem dar suas aulas aí para seus alunos, já possam ter aí em mãos os seus materiais. E foi muito bom ter vocês aqui juntamente conosco para nós estarmos passando aqui esse trabalho para vocês. Glória a Deus. E que vamos estudar nesta lição de hoje? Hoje nós vamos ver aqui sobre, como eu já falei, a promessa do Espírito Santo. E vamos estudar, né? Vamos ver aqui que um pouco antes da partida de Jesus, né? Da partida, Jesus ele confortou os corações dos discípulos com uma promessa surpreendente. Irmãos, um pouco antes da partida do Senhor Jesus, né? Do Cristo, o ressuscitado, ele confortou. Você imagina a pessoa que está sabendo que vai passar pela morte, vai passar pela cruz, e ele está agora confortando os que vão ficar. Jesus sabendo do sofrimento que ele iria enfrentar, porém ele estava de cabeça erguida e ali confortando os seus discípulos. Que promessa surpreendente, não é verdade? Foi uma promessa surpreendente ali para eles. Então, amados, eles não aceitariam, né? Não estariam sozinhos. Essa foi a promessa do Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos. Um outro Consolador seria enviado, que é o Espírito Santo, para habitar com eles e neles. Habitar com eles e neles. Né? Nós vamos ver lá em João capítulo 14, versículo 23, que fala que se alguém me amar, guardará a minha palavra e o Pai o amará e viremos para eles e faremos nele morada. Então, aqui está a promessa que o Pai viria para ele e estaria com eles. Glória a Deus. Estaria neles, né? Amados, a promessa do Espírito, ela não se restringe apenas aos discípulos do passado, não. Mas é uma realidade que está ao alcance de cada crente nos dias de hoje. Você está preparado para essa lição? Vamos lá, né? Aqui junto aprender a palavra de Deus. Irmãos, é maravilhoso porque quando nós deparamos com um assunto desse aqui, nós vemos pessoas que às vezes não estão passando problema nenhum, né? Mas está tão atribulado, está tão cheio de confusão na mente mental aí que fica difícil. E aqui o próprio Jesus, amados, ele sabendo que já estava próximo da sua partida, próximo do seu sofrimento maior, que era se entregar na cruz do Calvário por nós, por mim e por você, mas ele ainda estava confortando, porque ele sabia como os corações dos discípulos iriam ficar. Estava Jesus preparando os corações de cada um. Glória a Deus. E o textuário, amado, nos diz assim: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Está lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. Amados, este aqui é um texto de alta complexidade,
o que explica a existência de diversas propostas interpretativas. A abordagem que iremos adotar aqui difere daquela apresentada pelo autor da revista deste trimestre. No entanto, queridos, está em maior consonância com a interpretação sugerida pelo livro de apoio, né? Isso pode soar contraditório e, de fato, infelizmente, os materiais, né, fornecidos aqui indicam leituras distintas do mesmo texto. Nós vamos comparar aqui alguns textos. Né? A revista ela afirma assim: a expressão presente em João, como fala aqui no texto que nós lemos, no textuário, que presente aqui em João 20, versículo 22, ela sugere que o Espírito foi soprado para fazer nova vida, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos como uma obra do Espírito ocorrida antes do dia de Pentecostes. Em João, capítulo 20, versículo 22, também se lê: recebei o Espírito Santo. Esta expressão aqui, amado, ela surge como consequência direta da menção assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento específico. A partir desse ponto, os discípulos tornaram-se nova criação, completamente regenerados e sendo governados, habitados e vivificados pelo Espírito Santo. Ok? Isso aqui que sugere aqui esse texto. Romanos capítulo 8, versículo 9 ao versículo 14, Gálatas capítulo 5, versículo 16 até o versículo 26, posteriormente, o que ocorreu em Pentecostes seria uma segunda obra distinta e capacitadora do Espírito para os discípulos pregarem o Evangelho, começando lá em Jerusalém até os confins da terra, como diz, né? Capítulo 1 de Atos, versículo 8. Vamos ver aqui o que é que diz o livro de apoio. O imperativo recebei o Espírito Santo, eu falo aqui desse livro de apoio, que é muito bom até para você acompanhar com a leitura da lição, é muito bom esse material também. Então o imperativo aqui fala recebei o Espírito Santo. Naquele momento histórico, amado, implicava saber que a partir daquele instante o Espírito seria derramado sobre aquelas pessoas. Ok, não demorou muitos dias para que o derramamento acontecesse, porque quando fazemos a conexão do tempo decorrido entre a Páscoa e o dia de Pentecostes, entendemos que foram apenas 50 dias, certo? 50 dias depois da Páscoa. Na Páscoa, o Cordeiro da Expiação ele foi imolado e somente 50 dias depois se poderia celebrar a festa da colheita. Seria que era ali no Pentecostes. Isso se refere ao final das 7 semanas que precederam ali o Pentecostes. Quanto ao comentário da revista do trimestre, não entendo, que João 20, 22 esteja tratando de regeneração. Não considero que coerente supor que naquele momento os discípulos ainda não fossem convertidos. Em relação ao livro de apoio, a expressão a partir daquele instante parece destoar aí do restante do argumento, que afirma claramente que o Espírito Santo foi concedido apenas no dia de Pentecostes. Então, vamos aqui retornar à discussão, no ponto das revistas, no ponto 2 da revista. Depois nós voltamos, lá no ponto 2, nós voltamos a falar deste assunto. Então, agora, no entanto, eu quero ir com você para a verdade prática. A verdade prática nos diz assim: a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Vocês entenderam aqui o que nós estamos falando? Então, aproveitando aqui o gancho apresentado aqui na verdade prática, de João capítulo 20, versículo 22, que destaca aqui a atualidade da promessa do revestimento de poder, eu destaquei aqui para vocês 3 pontos, 3 argumentos em favor da continuidade dos dons espirituais.
Essa lição, irmãos, eu escrevi poucas coisas aqui para trazer e eu espero que sejamos breves aqui nessa aula, né? Que não quero ficar muito tempo aqui batendo na mesma tecla, mas eu acredito que vai ser bem proveitoso para você esse material aqui para você estar passando aí na sua classe. Então, eu destaquei aqui esses pontos aqui, esses 3 argumentos que em favor da continuidade dos dons espirituais. Primeiro, a profecia de Joel, citada por Pedro, anuncia o derramamento do Espírito sobre toda a carne e para os últimos dias, certo? Ali Joel profetizou, ok? Sem qualquer restrição temporal ou institucional, a promessa não é apenas para os apóstolos, ouça isso, amado, no nome de Jesus, não é apenas para os apóstolos ou para o século I, mas para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Amém? Vocês creem assim? Atos capítulo 2, versículo 39, você vai ver que é todos quanto o Senhor chamar. O que inclui todos os crentes ao longo da era da igreja. Então, o cessacionismo pressupõe um fim não declarado na promessa. Mas Pedro interpreta, amado, Pentecostes como o início de um cumprimento progressivo e contínuo. É o que nós entendemos, né? Contínuo até a consumação escatológica, que é o porvir, né? Que virá. Nada no texto ou contexto limita os dons ao próprio apostólico. E segundo argumento aqui que eu trouxe para vocês, os dons espirituais são distribuídos pelo Espírito como quer para a edificação mútua da igreja, conforme Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 12, não é isso? Versículo 7, versículo 11 para ali. E não apenas para validar o ministério apostólico, certo? Se os dons foram dados para edificar a igreja e essa edificação não está completa, então os dons ainda são necessários. E terceiro argumento, nenhum texto bíblico afirma, né, insinua ou prevê o fim dos dons espirituais antes da segunda vinda de Cristo. Então, o argumento cessacionista aí se apoia em silêncios, interferências, né, inferências frágeis ou interpretações forçadas de 1 Coríntios 13, versículo 8 ao versículo 10. Onde o que é perfeito se refere à consumação escatológica, certo? Para o futuro, não ao fechamento do cânon. Então, a continuidade aqui dos dons não exige esforços interpretativos, ela é assumida naturalmente no Novo Testamento, certo? A interrupção dos dons, sim, exige provar um ponto de ruptura que simplesmente não existe nas Escrituras, né? Se não há evidências bíblicas claras da cessação e se há múltiplas afirmações positivas sobre a continuidade até o retorno de Cristo, então o peso da prova está do lado cessacionista, né? Que eles acham que cessou os dons. E este não consegue sustentá-la biblicamente. Então, eles não conseguem sustentar que cessaram-se os dons, né, do Espírito Santo. Eles não conseguem sustentar biblicamente. Ok? Glória a Deus. Amados, a leitura bíblica em classe, eu não vou estar lendo, é um pouquinho extenso, está em 3 capítulos do mesmo livro de João, que é lá no capítulo 14, versículo 16 até o versículo 18, aí pula para o versículo 26, depois você vai lá para o capítulo, né, segundo capítulo já é o capítulo 16, versículo 7, versículo 8, versículo 13, aí você pula lá para o capítulo 20, vai para o versículo 21 e o versículo 22, que foi o nosso versículo aqui do texto áureo, ok? Vamos aqui, amados, para o nosso primeiro tópico, né? Nós estamos falando aqui, a palavra-chave aqui é sobre o Espírito Santo. Nós vamos aqui no primeiro tópico que diz assim: a promessa do Pai. Jesus enviará
o Consolador. Glória a Deus. Jesus enviará o Consolador. Irmãos, no Evangelho de João, capítulo 14, nós lemos: Ele vos dará outro Consolador. Versículo 16, ok? Este Consolador é o Espírito Santo, que habita, conosco e estará em vós, como diz o versículo 17. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos lá. É importante, amado, compreender a distinção entre teologia bíblica e teologia sistemática, ok? A teologia bíblica, ela busca entender o desenvolvimento das doutrinas dentro do contexto específico de cada autor e livro bíblico, respeitando aí seu vocabulário, ênfase e estrutura literária, ok? Já a teologia sistemática, amados, ela reúne e organiza essas doutrinas a partir de toda a Escritura, integrando os diversos autores e contextos sob categorias doutrinárias amplas. Dito isso, ao estudarmos a doutrina do Espírito Santo, que é a pneumatologia, Pneumatologia fala, é o estudo sobre o Espírito Santo. Então, no Evangelho de João, nós precisamos reconhecer que sua abordagem difere daquela encontrada, por exemplo, em Lucas, ou em Paulo, se olharmos sob a ótica da teologia bíblica, ok? A pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, a pneumatologia lucana, que é de Lucas, enfatiza poder, dons, sinais e capacitação para a missão evangelística. Paulo, por sua vez, ele destaca a obra do Espírito na formação do caráter cristão e a santificação, o fruto e a ética do Espírito. Já o João, João Evangelista, ele apresenta uma pneumatologia centrada na habitação do Espírito, no consolo, na comunhão e na verdade que o Espírito comunica aos seus discípulos. Com essa distinção aqui, em mente, nós podemos agora nos concentrar no ponto-chave deste subponto, analisando como João compreende e apresenta a atuação do Espírito Santo na vida dos cristãos, na vida dos crentes. Ok? Então, ao examinarmos a expressão outro consolador, quando ele fala que enviará outro consolador, aqui no Evangelho segundo João, capítulo 14, e também a frase credes em mim, crede também em Deus, crede também em mim, que está lá no versículo 1 do capítulo 14. Então, nós somos conduzidos a uma compreensão da doutrina da Trindade, e da divindade das suas pessoas. Logo, no início do capítulo, Jesus se apresenta como objeto de fé, assim como o Pai, que ele fala, assim como o Pai. Credes em mim, crede em Deus, crede também em mim, é assim que ele falou, Esse texto aqui, amado, é teologicamente significativo. Ao colocar-se lado a lado com o Pai, como digno de fé, Jesus revela igualdade com Deus. Trata-se de uma das declarações mais claras sobre sua divindade. Tá? Então você vê que são duas pessoas distintas. Que ele fala, crede em Deus, crede também em mim. Ainda tem pessoas que não acreditam, que não creem na Trindade, que são três pessoas em uma só, Pai, Filho e Espírito Santo. Tem pessoas que não creem assim, são unicistas, só creem num só. Mas aqui o próprio Jesus, a gente vê que ele distingue aqui, crede em Deus, agora ele fala assim, crede também em mim. Não ele fala assim, crede somente em Deus, só em Deus, tal, que é a mesma coisa. Tem momentos que Jesus, é claro, ele fala, que ele e o Pai é um, mas aqui ele falou usando duas pessoas, crede em Deus, crede também em mim. Prosseguindo aqui no texto, amado, nós encontramos a promessa de outro Consolador, que está aqui no versículo 16. Então, o termo grego utilizado deixa eu ver aqui, o termo utilizado aqui, o termo utilizado é alos, quando ele fala promessa do outro Consolador, versículo 16, esse termo aqui utilizado
é allos parakletos. A escolha da palavra allos e não heteros é intencional, certo? Allos indica outro do mesmo tipo, ou seja, alguém da mesma natureza e essência, ok? Então, o Espírito Santo, assim como Jesus, é uma pessoa e é divino. Ele não é uma força impessoal, como muitos dizem, nem um substituto inferior, mas o próprio Deus. Essa terminologia aqui, irmãos, cuidadosamente empregada por João, sustenta uma das bases da doutrina trinitária. 3 pessoas distintas, de mesma essência divina, atuando em perfeita unidade. Não tem nada de desunião aí dos 3, são unidos, né? O Pai envia o Filho, intercede, né? E o Espírito habita e consola, e tudo isso ocorre sem divisão de natureza, mas com plena distinção pessoal. Trata-se, portanto, de uma passagem crucial tanto para a cristologia, né, quanto para a pneumatologia, né? A pneumatologia bíblica, demonstrando aí que crer em Jesus é crer em Deus e que o Espírito que viria após sua partida é tão pessoal e divino quanto ele mesmo. Amém? Glória a Deus. Se ficar alguma dúvida aí, vocês podem interromper, fazer perguntas e nós estaremos explicando para vocês. E você também que vai depois assistir aí pelas redes sociais, deixe também seu comentário se houver alguma dúvida, que nós estaremos esclarecendo tudo para vocês aqui sobre este Consolador, sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre essa trindade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o segundo subtópico do tópico 1. O Consolador. O Consolador. Amados, Jesus ele prometeu aos seus discípulos que quando voltasse para o Pai, ele enviaria outro Consolador para estar com eles para sempre, certo? Nós lemos aqui, você já viu. Esse Consolador, amados, é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Foi este Consolador que ele prometeu enviar depois da sua partida, depois da sua ascensão ao céu. A palavra grega usada por Jesus, né, que é parakletos, que significa alguém chamado para estar ao lado. Veja o que significa a palavra grega parakletos, significa chamado para estar ao lado. Então o Espírito Santo foi chamado para estar ao seu lado, vai estar conosco. Nos tempos antigos, esse termo era usado para descrever uma pessoa que ajudava alguém em dificuldades, como um defensor no tribunal, ou conselheiro em tempos difíceis, ou um amigo que encorajava, ok? Já no Evangelho de João, o Consolador é o Espírito Santo que, primeiro, ele ensina. Está lá em João 14, 26. Ele lembra os ensinamentos de Jesus. Olha para que o Espírito Santo foi enviado para a tua vida, para a minha e para a sua vida. Ele ensina, João 14, 26. Ele lembra os ensinamentos de Jesus. Também está em João 14, 26. Ele testemunha sobre Cristo, João 15, versículo 26. E ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, João 16, versículo 8, e guia os discípulos em toda a verdade. João 16, versículo 13. Portanto, queridos, o Consolador não é apenas alguém que consola com palavras doces, mas aquele que fortalece, orienta e conduz os crentes na presença de Deus. Amém? Ele não é apenas consolador, né? Mas ele faz tudo isso aqui, amados. Ele ensina, ele lembra os ensinamentos que Jesus falou, ele testemunha sobre Jesus na sua vida, ele convence você do pecado, da justiça e do juízo, e ele guia você, ele guia a sua vida em toda a verdade. É por isso que você não está fazendo coisas erradas muitas das vezes, porque o Espírito Santo vai te conduzindo, vai te levando na presença de Deus. Amém? Glória a Deus.
Vamos aqui ao terceiro subtópico. Não vos deixarei órfão. Olha que promessa maravilhosa. Jesus estava subindo. Os discípulos estavam ficando tristes, chorando, tristeza tomou conta do coração deles. Mas Jesus agora ele faz uma promessa. Calma, filhos, vocês não vão ficar órfãos. Vou mandar um outro com a mesma essência minha, um outro igual a mim. Ouça isso no nome de Jesus, para estar com vocês. Esse daqui vocês não vão ver, mas vocês vão sentir. Esse vocês não vão estar assim carnalmente, porque ele é o Espírito. Jesus estava ali em carne e osso, mas viria o Espírito Santo que daria alegria, que guiaria, conduzia, lembrava, revelava. Está aí o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Não vos deixarei órfão, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, como um pai prestes a morrer, preocupado com seus filhos, estava Jesus ali. Você pode ver lá em João capítulo 13, versículo 31, João capítulo 21, versículo 5, Marcos, são algumas referências que eu trouxe aqui para vocês. Marcos 10, 24, Jesus conforta os discípulos com uma promessa. Aqui é como um pai, prestes a morrer preocupado com seus filhos. Jesus também se preocupa com você e conforta o seu coração com uma promessa. Não vos deixarei órfão. João 14, 18. Ele estava aqui, amados, se referindo à sua morte iminente. E essa metáfora, quer dizer, essa comparação, expressa a forma tocante, a dor e a sensação de abandono que os discípulos sentiriam com sua partida. No entanto, queridos, Jesus garante: voltarei para vocês. Essa promessa aqui, ela se cumpriria em etapas. Primeiro, a primeira etapa, na ressurreição, os discípulos viriam o Cristo vivo, o Senhor vitorioso sobre a morte. Outra etapa, no Pentecoste, receberiam o Espírito e passariam a desfrutar da presença interior e permanente de Jesus. Ok? Então Jesus, ele prometeu que viria para eles, moraria neles. Então aqui está a presença interior, dentro, ele morando no seu coração. Na comunhão também, ouça isso, a outra etapa, na comunhão contínua, viveriam com Cristo, em Cristo e para Cristo até o dia da sua volta final. Amém, queridos? Então, Jesus assegura aos seus discípulos, e a todos nós também, é claro, que não estamos sozinhos. Então, sua ressurreição garantiu nossa vida espiritual e sua presença é real e contínua, amados. Como declarou o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Acho que é lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, por aí. Ouça isso no nome de Jesus. É muito importante seguir a Cristo, porque nós temos todos esses benefícios operando em nossas vidas, o Senhor Jesus Cristo nos conduzindo, nos guiando na presença de Deus. Amém? Quem tem juízo nunca pensa em abandonar ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus, quando estava conversando com a multidão, e eles achavam que o ensinamento de Jesus era pesado, aí começou a sair um por um, foram embora, e Jesus vira para os discípulos, para os apóstolos, e pergunta assim: não quereis vós também ir? Aí Pedro toma a palavra e fala assim: Senhor, para onde nós iremos? Porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Ouça isso no nome de Jesus. Então, não vale a pena abandonar a Jesus, porque Ele é a vida eterna. Ouça isso no nome de Jesus. O Espírito habita, segundo tópico, o Espírito habita os discípulos. João capítulo, esse aqui é o segundo tópico. Nós vamos estar aqui comentando aqui sobre o capítulo 22, foi o nosso textuário, capítulo 20, versículo 22, aliás. É crucial, amado, considerarmos o contexto que envolve os versículos 21 e 22 do capítulo 20 de João. Nessa ocasião, o nosso Senhor apareceu ressuscitado e glorificado. Veja só, o Senhor ressuscitou e foi glorificado. Agora, a morte mais não mata mais ele. Foi ele que se entregou, Claro. A passagem bíblica onde se encontram os versículos 21 e 22 começa no versículo 19, João capítulo 20, versículo 19,
ao 23. Vamos apenas conhecer a estrutura básica do texto de João 20, 19 a 23. Primeiro, o contexto do encontro, né? Contexto do encontro, versículo 19, a parte A, primeira parte ali. Momento à noite, né? No primeiro dia da semana. Foi ali quando Jesus aparece, né? À noite, foi o primeiro dia da semana. Local, discípulos reunidos com portas trancadas. Foi ali que Jesus aparece, né? Vocês conhecem muito bem a história. Quando Jesus... Os discípulos estavam trancados, mano. Estavam com medo. Jesus tinha partido, tinha sido sepultado. Aí Jesus ressuscita. Ele estava lá tudo de porta fechada, com medo dos judeus, com medo da perseguição. Se mataram o mestre, o que vão fazer de nós agora que éramos seguidores dele? Que agora nós vamos pegar nós também e vamos fazer o mesmo? Ele estava lá com a porta trancada. Jesus aparece no meio deles, amado, com a porta trancada. E Jesus sabia, claro, óbvio, que Jesus é onisciente, onipresente. Jesus sabia que eles estavam com medo. Aí Jesus chega e fala assim: paz seja convosco. Você vê, quer dizer, vocês estão com medo? Tenham paz, né? Tenham confiança em mim. É isso que Jesus quis dizer. Com a porta trancada, de repente Jesus aparece. Puxa, como que ele entrou? Jesus é Deus, ele está em todo lugar, né? Ele é o Senhor, ele é onisciente, onipresente. Motivo, né? Medo das autoridades judaicas. Eles estavam com medo. Aí Jesus aparece repentina, né? Tem ali a aparição repentina de Jesus no versículo 19, parte B, o restante do versículo. Jesus, ele surge repentinamente no meio dos discípulos. A saudação inicial: paz seja convosco. A identificação através das marcas, né? No capítulo 20, Jesus mostrou lá as mãos e os lados, né, aos discípulos. Qual foi a reação dos discípulos? Alegria ao reconhecerem Jesus. Aí Jesus agora passa uma comissão para seus discípulos. Lá no versículo 21, Jesus repete a saudação: paz seja convosco. E agora fala, ele envia ali os discípulos: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Alguém acha que Jesus estava enviando a paz para eles, tinha que enviar a paz para outros? Não. Assim como o Pai me enviou, quer dizer, do céu para a terra, ele também estava enviando eles a fazerem a missão. Aqui tem uma ação simbólica de Jesus, né, no versículo 22, foi do capítulo 20 que nós lemos, que é nosso textuário. Jesus, ele sopra sobre os discípulos, né? Então foi uma ação ali que ele soprou e o Espírito, eles foram cheios do Espírito Santo. Ele fala: recebei o Espírito Santo. Aqui Jesus ordena que recebam o Espírito Santo e ali autoridade para perdoar e reter pecados. Versículo 23, né? O 23 fala sobre o perdão, tem a declaração ali sobre perdão e retenção dos pecados também. Vamos urgentemente para o subtópico 2, do tópico 2. O sentido de assoprou sobre eles o Espírito. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, aqui segundo o comentarista da lição, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela afirma que da frase assoprou sobre eles, conforme está aqui em João capítulo 20, versículo 22, infere-se que se trata da sua ressurreição, ok? Isso aqui é um grifo aqui que eu escrevi aqui, ó. Observe que a fonte usada pelo autor entende que interpretar o texto como uma ação regeneradora é uma inferência. Inferência é uma dedução feita com base em informações ou mesmo um raciocínio, né, que usa dados disponíveis para se chegar a uma conclusão. Ok? Glória a Deus. Terceiro subtópico. E começaram a falar em outras línguas. Glória a Deus. Glória a Jesus. É isto mesmo? Terceiro subtópico do tópico
2. Glória a Deus. Vamos ver aqui. Acho que eu tô pulando o terceiro subtópico. Começaram. É um episódio. Desculpa, irmãos. Um episódio anterior ao Pentecoste. É isso aí. Um episódio anterior ao Pentecoste. Irmãos, eu concordo plenamente com o autor que regeneração e batismo no Espírito Santo são duas coisas completamente diferentes, ok? Aliás, costumo até definir batismo no Espírito Santo como a externalização aí de uma experiência, né, reconhecível, audível e visível, né, sendo uma experiência subsequente à salvação e completamente diferente ato da regeneração ou novo nascimento. Conforme tem algumas referências aqui, você pode até anotar aí. João 20, versículo 21 e 22, 1 Coríntios 3, 16, 1 Coríntios 6, 19, 2 Coríntios 6 e 16, Gálatas 4 e 6. Então, amados, o batismo no Espírito Santo não é modismo, pelo contrário, é uma promessa feita pelo Pai, que já foi profetizado desde o livro de Joel, que nós falamos aqui já, capítulo 2, versículo 28, e Atos, capítulo 1, versículo 4. Essa promessa foi confirmada pelo Filho, foi aqui em Mateus, se cumpre, capítulo 3, versículo 11, e manifestada pelo Divino Consolador, como diz lá em Atos, capítulo 2, versículo 1 a 4, foi a descida lá do Espírito Santo, e todos falaram, né, na língua lá dos povos que estavam lá reunidos. Então ali o Espírito Santo desceu sobre eles, todos foram cheios do Espírito Santo naquele momento. No entanto, aqui eu discordo, eu discordo do autor quanto à interpretação de que João 20 e 22 esteja falando de regeneração. Por que eu discordo? Por 5 motivos. Primeiro, os discípulos já eram regenerados, ok? Por isso não estava falando de regeneração, porque eles já eram regenerados porque criam em Jesus antes desse episódio, certo? O próprio Jesus falou, né? Vós estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. Você estava regenerado já. Ok. O Evangelho de João, ele afirma explicitamente que crer em Jesus de forma salvífica é uma condição indispensável para o novo nascimento. João capítulo 1, versículo 12 a versículo 13. João capítulo 3, também ali a conversa de Nicodemos com Jesus, né? Capítulo 3, versículo 3 ao 8. E capítulo 3, versículo 36, capítulo 5, versículo 24 de Mateus. Então, antes da ressurreição, os discípulos já haviam professado claramente sua fé em Jesus, certo? Reconhecendo-o como Messias e Filho de Deus. Então, eles já eram regenerados. Você pode ver também em João capítulo 6, versículo 68 e versículo 69. Então, os discípulos já estavam espiritualmente limpos antes do sopro, né? Como diz em João capítulo 22, em capítulo 20, versículo 22. Jesus declara aos discípulos, exceto Judas, né? Vocês já estão limpos, indicando uma realidade espiritual presente. Aqui em João capítulo 15, versículo 3. Jesus reforça, vocês já estão limpos pela palavra que eles tenham falado. Acabei de falar isso agora para vocês. João capítulo 20, versículo 22 também está vinculado à capacitação apostólica para a missão, né? Não à regeneração. Ok? É outro ponto aqui também, que ele estava capacitando ali para capacitação apostólica para a missão, não a regeneração, porque eles já eram regenerados, repito. Então, o contexto imediato de João 20, versículo 21 a 23, associa o sopro à comissão apostólica e à autoridade para proclamar o evangelho e não a experiência inicial do novo nascimento. A ênfase aqui da passagem recai sobre o envio dos discípulos ao mundo, não sobre a sua conversão, certo? Tomé não estava presente quando Jesus assoprou sobre eles, é outro ponto também, sobre os discípulos, conforme de João capítulo 20, versículo 24. Então aqui ele esclarece explicitamente que Tomé não participou desse momento específico. Se o sopro fosse o ato de regeneração, significaria que Tomé não teria sido regenerado naquela ocasião. Então, se mostra aqui, se conclui, então, que esse assopro foi para a missão, certo? Não para a regeneração.
Outro ponto, os nomes dos discípulos já estavam escritos no livro da vida antes deste evento, em Lucas 10 e 20. Jesus afirma claramente aos discípulos: alegrem-se porque seus nomes estão, veja só, escute esse nome de Jesus, porque os seus nomes já estão escritos nos céus. Então, ele já era regenerado, já tinha o nome escrito nos céus, então o assopro não foi para a regeneração, ouça isso no nome de Jesus, e sim para comissioná-lo à missão apostólica, ao envio da palavra do Senhor. Então, qual é a interpretação mais coerente do texto bíblico? O ato de Jesus soprar sobre os discípulos em João 20, versículo 22, é melhor compreendido como uma ação simbólica e profética, apontando para o evento futuro do Pentecostes, descrito aqui em Atos 2. Essa interpretação é coerente com o contexto interno do Evangelho de João. As palavras de Jesus sobre a necessidade de sua glorificação antes da vinda do Espírito Santo. Então, a ausência imediata de mudança após o sopro, a presença necessária de todos os discípulos, inclusive de Tomé, no evento aqui definitivo, e a clara manifestação poderosa do Espírito somente em Atos capítulo 2. Eu acredito que vocês estão entendendo a aula, Porque aqui só eu estou falando, ninguém está perguntando nada, vocês estão entendendo, Se não entenderem, como eu te falei no começo, pode perguntar que nós estamos aqui para responder. Bom, irmãos, o Evangelho de João, ele afirma claramente que o Espírito Santo só viria plenamente após a volta de Jesus ao Pai, conforme fala em João capítulo 7, versículo 39. Está escrito assim, veja só: isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado porque Jesus ainda não havia sido glorificado, ou seja, não tinha subido para o Pai. Jesus só foi glorificado após sua morte, ressurreição e ascensão ao céu, ok? Conforme você pode conferir em João capítulo 17, versículo 5 e Atos capítulo 1, versículo 9 a 11. Glória a Deus. Agora nós vamos chegando já para a nossa conclusão. Vamos para o terceiro tópico, que fala sobre a promessa do Pai no dia de Pentecostes, que vai falar agora sobre o de repente de Deus. Glória a Jesus. Amados, fazendo aqui o uso das palavras do pastor José Gonçalves, nós destacamos aqui que o Pentecostes bíblico é marcado por uma clara imprevisibilidade. Em Atos capítulo 2, versículo 1 e 2, a expressão de repente veio do céu, essa expressão de repente destaca exatamente essa característica, O termo grego usado aqui é áfono. Áfono é um advérbio que significa repentinamente, ou seja, sem aviso prévio ou preparação humana. Foi de repente, assim, estavam todos reunidos, de repente, sem aviso prévio, Deus aparece lá. O Espírito Santo aparece. Infelizmente, o que chamamos hoje de Pentecostes, contemporâneo, tornou-se algo previsível demais. Em contraste com a espontaneidade e a surpresa presente no Pentecostes bíblico, atualmente, amados, é fácil prever o que vai acontecer ou não acontecer em certas reuniões. Infelizmente. Por exemplo, já sabemos que quem toca na toalhinha ungida dará testemunho de que recebeu uma bênção. Outros elementos criados pela imaginação humana seguem essa mesma lógica. Sabonete ungido, rosa consagrada, ligas que simulam algemas, algemas quebradas, estrela de Davi, entre outros objetos, queridos, usados repetidamente. Iniciativas que surgem como novidades rapidamente caem na rotina, tornando a experiência espiritual mecânica e previsível. Infelizmente, muitas pessoas estão correndo atrás desses símbolos, dessas coisas, que se inventam por aí, e as pessoas vão correndo. Venha que você vai receber a rosa ungida e você vai ser abençoado. Venha que você vai receber as algemas quebradas, você vai pegar uma liga no braço, simbolizando algemas quebradas, isso, aquilo, outro. Muitos vão seguindo,
e por aí se vai. Isso é olha, eles estão prevendo o que já vai acontecer. E lá no Pentecostes não, lá no Pentecostes foi de repente, com uma coisa sem aviso prévio. Ouça isso no nome de Jesus. No Pentecostes original, querido, aqui descrito em Atos, era o Espírito Santo quem dirigia as ações. Não havia fórmulas ou métodos fixos, controlados por seres humanos. Não. Tudo ocorria de maneira espontânea, sem manipulação humana ou rezas pré-programadas. Contudo, vale aqui destacar que a imprevisibilidade do espírito não significava irracionalidade ou confusão. Ouça isso em nome de Jesus. Embora as ações do espírito não fossem padronizadas pelos homens, eram sempre bem organizadas e coerentes. Irmãos, com Deus tudo é bem organizado, irmãos. Tudo é bem nos trilhos. Não tem bagunça, não. Né? Você pode ver isso lá em João, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11 e 1 Coríntios 14, versículo 40. Portanto, aqui, amados, o verdadeiro Pentecoste, ele preserva essa maravilhosa combinação. A ação divina que surpreende, mas que permanece organizada e edificante para a igreja. Amém? Então, essa maravilhosa organização do Espírito Santo que edifica a igreja. Ouça isso no nome de Jesus. Segundo subtópico, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, os teólogos associam ser cheio do Espírito ao batismo no Espírito Santo, como descrito quando dizemos: todos foram cheios do Espírito Santo e, consequentemente, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Atos 2 e 4, ok? O Pentecostes bíblico, irmãos, ele ocorreu de cima para baixo, né? Do céu para a terra, de Deus até os homens. Possivelmente essa seja a principal diferença, né, entre o Pentecostes de ontem e o de hoje. Né? O de ontem vem do céu e é vertical. O Pentecostes de hoje vem de baixo e é horizontal. Acontece entre homem e homem. Muitas igrejas, eles gastam muitos dinheiros em técnicas de marketing, anunciando milagres e mais milagres, como se o Espírito de fato estivesse ali. Mas, na verdade, é a carne. Em muitos casos, é o homem quem está por trás de tudo. O Pentecostes de cima não faz alarde, nem gosta de holofotes. Ele é uma ação de Deus e, como tal, vem de cima. E além disso, irmãos, não podemos perder de vista o verdadeiro propósito de ser cheio do Espírito. Muitos hoje em dia concentram-se apenas no sinal, né, o falar em línguas, e se esquecem do objetivo principal, ser uma testemunha eficaz de Cristo. Infelizmente, irmãos, muitos estão assim. Eu quero falar em língua para mostrar para a igreja, mostrar para o pastor que eu falo mais língua, que eu sou mais avivado, que eu sou... Irmãos, se vocês orassem igual eu oro, vocês eram cheios assim como eu sou cheio. Um dia que vocês for buscar, né, quando você estiver no patamar que eu estou, vocês vão entender isso e tal. Irmãos, pelo amor de Deus, sejamos uma testemunha eficaz de Cristo. Segundo subtópico, e começaram a falar em outras línguas. Glória a Deus. Começaram a falar em outras línguas. Em uma revista de escola dominical publicada no segundo trimestre de 2011, cujo tema geral era Movimento Pentecostal. Né? As doutrinas da nossa fé, na lição 3, intitulada O que é o batismo no Espírito Santo? O pastor Elionai Cabral, ele escreveu o seguinte: segundo Stanley Orton, né, xenolalia é o falar em línguas no idioma conhecido, estranho apenas a quem o fala. No dia de Pentecostes, os crentes cheios do Espírito Santo falaram num idioma desconhecido para eles, mas como a cidade de Jerusalém estava ali repleta de estrangeiros, estes puderam tomar conhecimento da mensagem do Evangelho em sua própria língua.
O que vemos em Atos 2, amados, foi uma concessão divina a fim de que muitos pudessem crer em Jesus e receber a salvação. Foi um sinal para os incrédulos, foi o batismo com o Espírito Santo acompanhado simultaneamente de uma mensagem de salvação, ainda que raro, esse fenômeno repete-se segundo a soberania divina e em momentos em que ele faz necessário. Vocês viram aqui que foi uma língua que os próprios discípulos talvez não sabiam que eles estavam falando. Muitos dizem que foi língua estranha, não foi língua estranha, foi língua de países que nem os discípulos nunca estudaram aquela língua, tipo o inglês, o espanhol, vários tipos de línguas ali que eles falaram. Talvez eles nunca fizeram, talvez não, com certeza, nunca. A Bíblia diz que até foram considerados como pessoas indoutas, quer dizer, pessoas sem estudos, e estava falando na própria língua, né? Daquelas pessoas que estavam ali reunidas. Então tinha pessoas de muitos países e o Espírito Santo usou os apóstolos ali para falarem na linguagem daqueles que estavam lá, porque se fosse falar a língua lá de cada um, né, dos próprios discípulos, e quem estava ali reunido não ia entender nada. Então o Espírito Santo concedeu que eles falassem. Já viu alguém que nunca estudou na vida e falar o idioma de outro país? Justamente para passar a mensagem de Deus para uma pessoa que está ali, que fala aquela língua. Então foi muito maravilhoso ali o que aconteceu, e ainda acontece, né? Quando o Senhor quer falar especificamente, né? Eu já vi pessoas falarem em outro idioma, não é língua dos anjos, como diz que tem a língua dos anjos, tem a língua em outros idiomas, né? Já vi pessoas falarem. Por quê? Porque Deus quer passar uma mensagem para aquela pessoa que está ali, que não entenda a língua de quem está falando. O Espírito Santo ele usa na medida da necessidade ali naquele momento, né? Ainda sobre o falar em línguas, amados, o pastor Jack Hayford, né? Hayford, da Igreja do Evangelho Quadrangular, lá nos Estados Unidos, faz a seguinte ponderação: ainda que eu falasse línguas, sou uma pessoa. Ele fala assim, acho que ainda que eu falasse em línguas, sou uma pessoa inteligente, começo por aqui, mesmo correndo o risco de ser mal interpretado, como se me considerasse intelectual. Por inteligente, entende, ser razoável, capaz de pensar com clareza, coerente e racional, em contraste com alguém insensato, negligente ou incrédulo. Ainda que eu fale em línguas, sou uma pessoa sensata, que ele fala, refiro-me a alguém com senso prático, equilibrado e resistente ao que é absurdo, ilógico e fútil. Ainda que eu fale em línguas, sou uma pessoa falível, poucas acusações são tão infundadas quanto as críticas feitas aos que afirmam ter recebido uma nova plenitude do Espírito, ou o dom de línguas. No meu convívio, nada está mais distante do coração de um cristão cheio do Espírito do que uma postura de superioridade, certo? Então, é melhor ser um cristão cheio do Espírito do que uma pessoa com uma postura de superioridade. Tem pessoas que se acham, né, porque falam mais línguas que os outros, né, que se acham superior aos outros. Ele fala ainda que eu fale em línguas, sou um indivíduo em crescimento. Reconhecer-se como em crescimento é admitir, amado, que cada crente precisa continuar amadurecendo. Nada atrapalha mais o crescimento cristão do que a presunção de já ter atingido o alvo, mesmo quando isso é expressado com aparência de piedade. Eu alcancei o alvo. Eu sou, né? Mesmo que eu seja assim, eu uso isso aqui para... Eu alcancei o alvo e estou usando aí para o crescimento da igreja. Olha que piedade, né? Ele fala ainda que eu fale em línguas, sou uma pessoa confiável. Irmãos, existe uma sutil heresia entre alguns carismáticos, né, que supõe que viver na plenitude do Espírito justifica uma imprevisibilidade constante em todos os aspectos da vida. Existem pessoas que põem os outros debaixo dos seus pés e diz que é melhor, que tal. Por quê? Porque acham eles que é uma pessoa confiável, uma pessoa que, né, busca mais.
Ainda ele continua ainda, amado, ainda que eu fale em línguas, sou um pecador. Irmãos, aqui, quando ele fala aqui, ainda que eu falasse em língua, eu sou um pecador. Reconhecer isso, amado, não significa promover a carnalidade nem justificar a tolerância ao pecado, não. Mas admitir o óbvio, nenhuma experiência espiritual nos coloca fora do alcance do pecado. Nenhuma, ou se eu repito, isso aqui eu faço questão de repetir, nenhuma experiência espiritual nos coloca fora do alcance do pecado. Todos nós estamos propícios ao pecado, estamos correndo risco de pecar. Ouça isso no nome de Jesus. O Elaine continua, ainda que eu fale línguas, sou uma pessoa bíblica e centrada em Cristo. Olha, irmãos, está claro que a Bíblia e o Filho de Deus estão no centro da atuação presente do Espírito Santo, ok? Ele inspirou as Escrituras e glorifica Cristo em todas as coisas, em todas as ocasiões. Ele continua, ainda que eu fale em línguas, sou uma pessoa comum. Sim, somos uma pessoa comum. A Bíblia fala de Elias, né? Que era um homem sujeito às mesmas paixões. Sim, ele é uma pessoa comum. A salvação, ela nunca teve como propósito formar uma raça de super santos, não. No entanto, infelizmente, alguns carismáticos se apegam à ideia que o sobrenatural significa algo além da humanidade redimida em Cristo. Isso é horrível, né? Quando a pessoa acha que está no nível, no patamar, acha que porque fala em língua é uma pessoa, né, sobrenatural. Não, é uma pessoa comum. É uma pessoa que necessita, né, da presença de Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Chegamos ao final da nossa lição. Nós vamos aqui tão somente ler aqui rapidamente a conclusão. Já vamos já para 1 hora. Eu pensei que fosse mais rápida, né? Porque eu não escrevi tanta coisa assim, mas acabei falando aqui algumas coisas que não estavam aqui na programação. Mas a conclusão, amado, diz assim: a promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do salvo para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. Essa promessa perpassa toda a Bíblia e manifesta completamente em Pentecostes e está presente até hoje para todos os que se arrependem e creem no Evangelho. Até a volta do Senhor Jesus, a promessa do Pai pode se manifestar na vida do pecador, regenerando-o na vida do salvo, batizando-o no Espírito Santo. Regenerando-o na vida do salvo. Vamos lá. Irmãos, glória a Deus. A promessa do Espírito Santo não se limitou aos primeiros discípulos, não. Ela permanece válida para todos os que creem, como diz Atos 2:39, né? O propósito do enchimento com o Espírito Santo é capacitar a igreja para a missão, não apenas para manifestações visíveis. Pentecostes não foi produzido por técnicas humanas, mas foi uma ação divina e livre. Então o Espírito Santo ele age com propósito e esse propósito, amado, é claro, né? Formar testemunhas de Cristo convictas, santas e comprometidas com a verdade. Amém? Glória a Deus. Acredito que tenha sido proveitosa essa aula. Eu quero acreditar que vocês, né, absorveram bem o assunto. E nós estaremos aqui trazendo na próxima aula a lição 11ª, 15 de junho, né? Vai ser dia 15 de junho de 2025. E o título dela vai ser A Intercessão de Jesus pelos seus discípulos. Olha, é cada uma lição maravilhosa que nós estamos aprendendo aqui. E se você não está vindo ou não está aí assistindo, ouvindo aí pelo canal do YouTube, você está deixando de ganhar, deixando de aprender uma belíssima lição. Não é porque eu estou falando aqui, não, é porque nós estamos aprendendo com o outro e assim nós vamos aproveitando e tirando, né, absorvendo esses assuntos maravilhosos para o nosso crescimento espiritual.
Que Deus assim abençoe em Cristo Jesus. Um forte abraço a todos vocês. Se não acontecer o arrebatamento da igreja, que nós estamos esperando a qualquer momento esse evento maravilhoso acontecerem, pois ponha isso na sua cabeça. Assim como foi nos dias de Noé, casal se dava em casamento e depois veio o dilúvio e morreu toda a raça humana, só escapando somente a família de Noé e os animais que foram ali determinados por Deus a entrarem na arca. Assim vai ser também a vinda do Filho do Homem, ouça isso no nome de Jesus. Jesus voltará para buscar a sua igreja, os fiéis, ouça isso no nome de Jesus, para estar com ele lá na glória. Se preparem, porque Deus ele tem um lugar reservado para você também. Para isso nós temos que estar em comunhão com Cristo e todos os dias procurando aceitá-lo e acreditar que nós vamos morar no céu. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima, Deus assim nos permitir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.